Pensei, estou olhando para um criminoso nazista. Isso é incrível. Pribek foi um dos mais importantes oficiais da Gestapo em Roma durante a guerra. Em todos os relatórios, demonstrava brutalidade e eficiência. Ele está entre os piores criminosos nazistas. O que senti na frente daquele homem foi ódio. Estávamos esperando encontrar alguns nazistas em uma cidade nos Andes. Entrevistei muita gente que cometeu crimes e geralmente eles fogem quando vem alguém como eu. Caçadores de nazistas na América Latina. Erich Pribek. Buenos Aires, Argentina, 1994. Argentina. Por meio século, um porto seguro para criminosos de guerra nazistas. Agora, em uma mudança histórica, o governo abriu seus arquivos pós-guerra para o mundo. No começo de 1994, em nosso programa Prime Time Live, alguém disse: por que não fazemos uma matéria sobre como os criminosos nazistas foram para a Argentina após a Segunda Guerra Mundial? A matéria levará uma das melhores equipes de jornalistas a um dos últimos nazistas de alta patente à solta. O capitão da SS, Erich Pribek. Com a maior liberalização do governo argentino, os velhos dias da junta eram passado. Novos arquivos estavam surgindo, sugerindo que muitos nazistas teriam ido para a América do Sul, para a Argentina. As histórias que surgiram na época diziam que o governo argentino estava escondendo alguma coisa. E pensei, então posso ir lá e encontrar um nazista ainda vivo. Quem sabe? 15 de março de 1994. O produtor do ABC News, Harry Philip, é destacado para a história. Fui para Buenos Aires para ver os arquivos. Passei horas e horas sozinho, lendo aqueles arquivos. E com certeza, achei muitos nazistas que sabíamos que tinham ido para a Argentina. Entre eles, Adolf Eichmann e Joseph Mengele. A próxima tarefa era determinar se ainda havia algum criminoso de guerra cujo nome eu não conhecia que poderia ainda estar nos arquivos. Sabíamos pelo centro Simon Wiesenthal que havia um homem na Argentina que havia mudado o nome para Juan Mahler. Tínhamos fortes suspeitas de que era um nazista chamado Reinhard Kops. Sabíamos ser um nazista pois havia registros dele. Tudo o que precisávamos fazer era confirmar que Juan Mahler era Reinhard Kops. E graças ao centro Simon Wiesenthal, sabíamos que o tal Juan Mahler vivia em Bariloche, vivendo escondido no meio dos Andes em uma pequena vila alemã. O Centro Simon Wiesenthal é uma organização de direitos humanos judaicos. O que nem eles nem a ABC sabiam é que Reinhard Kops, ou Juan Mahler, os levaria a um peixe muito maior. Os levaria ao segundo homem da Gestapo em Roma, Erich Pribek. 20 de março de 1994. Trabalhei com uma mulher em Buenos Aires chamada Dalila Herbst. Eu a contratei como tradutor e assistente e também para fazer a pesquisa comigo. Começamos então a fazer perguntas. Harry me chamou para ir a Bariloche com ele para falar com um homem chamado Juan Mahler. Sabíamos que Kops estava em Bariloche e também sabíamos que Bariloche era um porto seguro para imigrantes alemães. Eles haviam até construído uma vila alemã nos Andes. Bariloche era basicamente um resort austríaco-alemão alpino na Argentina. Para muitos alemães e austríacos, aquela cidade era igualzinha à pátria. Havia lagos, montanhas e muitos alemães, e muitos deles eram nazistas. Reinhard Kops e vários outros homens da SS vieram para Bariloche. Aqueles alemães e austríacos sentiam como se estivessem na Bavária ou nos Alpes. Viviam muito abertamente. Iam ao teatro, iam aos cafés, iam a restaurantes. Eles se sentiam em casa. Provavelmente ali havia alguns brindes disfarçados quando dos aniversários de Hitler. Acho que não era exposto como um quarto Reich, mas acho que era um lugar onde viviam muitos ex-nazistas. Em Bariloche, eu tinha medo de perguntar quem Juan Mahler era.
Sabia que ele tinha um pequeno hotel e liguei lá. E quando pedi para falar com o Sr. Juan Mahler, me disseram que ele havia alugado o hotel e que não poderiam me dar nenhuma informação. Comecei então a tentar descobrir onde poderia achá-lo. Liguei para a casa dele e uma alemã me disse que não sabia quando ele voltaria. Então pensei, bem, não vai ser fácil. Liguei para o Harry e disse que não sabia quando ele voltaria. Depois da guerra, o capitão Reinhard Kops fugiu para a Argentina, mas antes ajudou milhares de companheiros nazistas a escapar para os Alpes. Reinhard Kops era espião. Ele era o homem que entregava os vistos de entrada para a Argentina aos seus companheiros nazistas. O caminho dos ratos virou um termo usado pelos nazistas que estavam fugindo do Terceiro Reich, que naufragava, buscando segurança. O caminho dos ratos ia da Alemanha até a Áustria ou a Suíça, dali para a Itália, onde embarcavam em navios para virem para a América do Sul. De seu gabinete em Roma, Kops lidou com milhares de nazistas em fuga. E logo depois, ele orquestrou sua própria fuga para Bariloche, Argentina. 23 de março de 1994. Mantive o contato com a Dalila. Ela ficou em Bariloche enquanto eu precisei voltar para os Estados Unidos. Lembrei de pedir a Dalila que verificasse os nomes o tempo todo, com a comunidade local, essas coisas. Estava sozinha lá e muito entediada. Pedi então a alguém no hotel se podiam me dar uma lista de livros para conhecer a história de Bariloche. E entre esses livros havia um chamado O Pintor da Suíça Argentina. Talvez o livro, uma história local, pudesse jogar luz nos fugitivos nazistas que fizeram desta área seu lar. Fui à livraria mais importante de Bariloche, pedi ao homem e ele me disse que o livro estava esgotado. Fui a diversas livrarias naquela noite e era exatamente a mesma resposta. 24 de março de 1994. A manhã seguinte amanheceu linda. Resolvi caminhar e encontrei um pequeno quiosque. E lá tinha o livro. Não acreditei. Encontrei no começo a história de Kops. E 3 páginas depois havia uma história de um homem chamado Erich Priebke. Foi um choque para mim. Priebke havia sido um dos oficiais mais importantes da Gestapo em Roma durante a guerra. Pelo que relatavam, ele era muito bom em caçar inimigos do Estado na Itália e o fazia com brutalidade e eficiência. Priebke tinha amplos contatos com os fascistas italianos, uma rede na Itália com padres e a Igreja Católica. Quando o Terceiro Reich caiu em 1945, Erich Priebke fugiu. Priebke sabia que precisava sair da Itália. Havia uma rede ativa de padres que estavam trabalhando, ajudando os nazistas a escaparem, criando um sistema para conseguir falsos documentos. Em 1948, seguindo o mesmo caminho de rato de Reinhard Kops, Erich Priebke e sua família fugiram para Buenos Aires. Durante 50 anos, havia fugido da justiça, mas então, uma equipe de jornalistas havia encontrado sua trilha.
Conversávamos todos os dias por telefone sobre nomes, e finalmente Dalila me disse, acho que pode se interessar por um homem chamado Erich Priebig. E eu disse, esse nome está na nossa lista? Ela disse, não, esse nome não está na lista. Mas achei o nome dele em um livro. E não sei se é verdade, mas relata que ele se envolveu em um massacre na Europa. No começo eu estava meio cético, mas após a segunda ou terceira conversa que tivemos sobre isso, eu pensei, quer saber? Parece promissor. Mas ele está vivo? E ela disse, não sei. E eu disse, bom, veja na lista telefônica. Foi o que fiz. Queria ver se conseguia o telefone dele e utilizei uma lista telefônica. Ela levou uma lista para casa e o encontrou, sob seu próprio nome. Encontrei seu endereço e seu número de telefone. Erich Priebig. Mas ele havia feito uma alteração. Ao invés do H ao final de Erich, estava listado como ERICO, Érico Priebig. Mas tinha que ser o mesmo homem. Liguei e uma alemã novamente me atendeu e disse, 1 minuto. E quando ele falou e disse alô, fiquei com medo e desliguei. Não consegui reagir. Ele estava vivo e talvez fosse aquele criminoso de guerra vivendo escondido nos Andes naquela vila alemã. Foi um momento emocionante. 24 de março de 1994. A equipe da ABC News agora espera expor não apenas um, mas 2 nazistas. Teríamos uma matéria grande. Precisávamos fazer uma pesquisa profunda sobre Erich Priebig, só para ver se esse homem era mesmo aquele criminoso de guerra. A Argentina tinha recebido muitos nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Até hoje, ninguém sabe o número exato. 25 de março de 1994. O produtor Harry Philip volta a Bariloche. Para não chamar a atenção, sua equipe precisa de um motivo. Dalila veio como uma pequena empresária de Buenos Aires interessada em talvez se mudar para Bariloche, procurando perspectivas de negócios. Eu, obviamente, seria um turista americano ou canadense. Era a única coisa que eu podia fazer para que acreditassem. Fui então como um cara que estava na cidade para pescar. Eles se concentram primeiro em encontrar Reinhard Kops. Primeiro, quero provar que Juan Mahler é Reinhard Kops. Fui então ao redor da casa dele e pesquisei a área sozinho. Não bati na porta. Eu só queria observá-lo, mas não o vi. Depois de alguns dias em Bariloche, ficou claro para mim que eu talvez não visse Juan Mahler. Ele não havia saído de casa, se é que estava lá. Não saiu para trabalhar. Não tinha certeza, então, se ele estava na cidade. Philip teme que Priebig talvez tenha saído também. E vai mais fundo em seu passado. Precisávamos descobrir se as alegações contra Priebig eram verdadeiras. Precisávamos pesquisar bastante sobre seu passado na Alemanha nazista. Ficamos chocados com os resultados. Descobrimos registros que mostravam que ele participou de uma das maiores atrocidades, talvez a pior atrocidade ocorrida na Itália durante a guerra. E pensei, meu Deus, este homem é um dos piores criminosos nazistas. Em 1944, Priebig era o segundo homem no comando da Gestapo em Roma. Conforme a guerra se virava contra os alemães, crescia a resistência. E um dia, na primavera de 44, 33 soldados alemães foram mortos por uma bomba da resistência. Os alemães decidiram então, em represália, matar 10 italianos para cada nazista que morreu, ou seja, 330 italianos. Para 33 nazistas mortos, 330 italianos fuzilados. Eles tinham 24 horas para encontrar o número exigido de pessoas. A Gestapo, então, apareceu e levou 335 pessoas para serem executadas. Deveriam ter pego 330, pegaram 335. Puseram mais 5 para serem executadas.
Alguns eram judeus, alguns eram crianças, outros eram homens muito idosos. Alguns eram parentes de Julia Spizzichino. Quando os alemães vieram à noite, o caminhão deles parou na frente da casa dos meus avós. Naquela noite, havia 18 pessoas ali e levaram todas embora. O avô dela, os filhos dele e os filhos de seus filhos. 3 gerações foram levadas. Foram levados para as fossas ardeatinas. Erich Priebke era o homem fora das fossas, marcando os nomes um a um. Foram levados para aquelas fossas por homens da SS, com as mãos amarradas atrás das costas, em grupos de 5. O massacre começou às 3 da tarde. Os indivíduos foram alinhados e o oficial da SS matou-os com um tiro na nuca. E os 5 caíram para frente. Pediram que eles se ajoelhassem e abaixassem a cabeça. E os mataram com um tiro. E imagine na fossa escura os corpos se empilhando, os gritos. Era horrível. E outros 5 vinham logo atrás deles e caíam para frente. Priebke estava lá com sua lista, porém ele fez mais do que isso. Ele foi um dos primeiros a dar o exemplo ao matar 2 dos indivíduos que foram mortos naquele massacre. Foi a represália mais selvagem e cruel. 26 de março de 1994. Estávamos trabalhando naquela história há alguns meses e já era hora de começar a filmar. Estávamos falando sobre Priebke e como íamos fazer aquilo. Queríamos confrontar alguns nazistas em uma cidade alemã nos Andes, onde criminosos de guerra viviam há 50 anos. Queríamos saber o que Priebke estava fazendo e ver como havia sido sua vida escondida. Dalila Herbst precisava atrair um ex-oficial da Gestapo para conversar com ela. Tenho que ir ao meu quarto e ligar de lá, sozinha. Não posso estar com ninguém ao ligar para ele. Dalila montou uma história sobre estar interessada em abrir uma lanchonete em Bariloche. Por coincidência, ele tinha um negócio parecido. Disse a ele que tinha uma amiga que vivia em Bariloche e que essa amiga havia dito que ele era um empresário muito inteligente. Precisava pensar em algo gentil para dizer. Ele concordou e se encontrou com ela. No dia 28 de março de 1994, Dalila vai até um café em Bariloche para se encontrar com um homem que pensam ser um criminoso de guerra. O objetivo era verificar se Priebke era realmente Erich Priebke. Trouxemos uma câmera para a Argentina e começamos a vigiar Priebke. Queríamos filmá-lo o máximo possível. Tínhamos uma câmera do tamanho normal, que não era algo fácil de esconder. Teríamos então que assumir um pouco de risco e nos expor um pouco. Estávamos com medo de que algo pudesse acontecer. 28 de março de 1994. Posando como empresária, Dalila, uma pesquisadora da ABC News, espera pelo homem que ela acredita ser criminoso de guerra. Encontramos um local no centro de Bariloche, em frente ao restaurante em que Dalila havia marcado um encontro com Priebke. Teria que tomar um café sozinha com o homem e precisava verificar se ele era realmente Priebke. Ela estava se apresentando como uma possível investidora em Bariloche. Não foi fácil, porque eles me disseram onde eu devia sentar e onde ele devia sentar.
Nossas câmeras estavam em frente, estávamos em uma escadaria, num andar acima da rua. Fiquei preocupado que ele pudesse nos ver. Ele parecia um avô doce e gentil. Tinha os olhos azuis e o olhar inocente. Comecei então a falar sobre a guerra e eu disse, meu avô nasceu em Berlim. E o rosto dele mudou. Berlim, ele disse, também nasci em Berlim. Eu disse, mas que coincidência. E aí eu perguntei, o senhor precisou matar alguém na guerra? E ele disse, não, eu era um oficial da embaixada alemã em Roma. Minha xícara de café estava pingando. Foi terrível. Sou judia argentina. E o que eu senti na frente daquele homem foi ódio. Queria sair correndo. Mas precisava ficar, pois estava trabalhando. Pensei, estou olhando para um criminoso de guerra nazista. Isso é incrível. Esse homem está escondido e está em liberdade há 50 anos depois de matar 335 civis inocentes em Roma. Quando eu quis dizer adeus, só queria um aperto de mão. Estendi o braço, mas ele me puxou e me deu um beijo no rosto e se despediu. Foi um choque para mim, um grande choque. Soubemos sobre seu envolvimento com a escola alemã local onde ele vivia, soubemos dos horários em que ele ia aos lugares. Informações estratégicas muito importantes para nós. Ele até mostrou ser pontual, saía da escola exatamente ao meio-dia e ia almoçar em casa. Liguei para Nova York e disse, eu não queria parecer muito seguro naquele momento, mas acho que temos um peixão aqui. Harry Philip, o produtor, me deixava atualizado sobre seu progresso. E houve então um momento em que ele disse, acho que estamos prontos para ir para a Argentina, e me mostrou o que tinha. E naquele ponto entramos em movimento. Tínhamos um plano para fazer Sam Donaldson vir de Washington para confrontar Erich Priebig. Como a equipe da ABC não havia conseguido encontrar Reinhard Kops, decidiram prosseguir esperando que Erich Priebig não desconfiasse e desaparecesse também. Achei importante levar Priebig à justiça e contar a história daquele nazista em particular e o que ele havia feito. Sam Donaldson era o apresentador de um programa de final de semana em Washington. Tínhamos apenas alguns dias durante a semana onde podíamos tê-lo em Bariloche ou na Argentina. Tínhamos então que trazê-lo a Bariloche em um jato particular. E foi um daqueles raros momentos em que usei o meu cartão de crédito para gastar $10.000 por um jato particular para vir para os Andes. 4 de abril de 1994. Demonstrava que estávamos ansiosos por aquela história. Sentíamos que estávamos prestes a tocar em algo que poderia ser muito grande. Uma noite fomos para Bariloche e ficamos em um hotel na periferia da cidade. Instruímos os pilotos do jato a passarem despercebidos. Eu disse, desapareçam 24 horas, voltem amanhã e nos encontrem às 3 da tarde, quando acho que já teremos terminado e precisamos tirar Sam Donaldson daqui. Harry Philip tinha conseguido uma van para nos levar a esse hotel num lago. Ficamos lá até a manhã seguinte, quando saímos para encontrar os 2 alemães. Seriam 2 equipes de câmeras, pelo menos 2 tradutores, eu e o Sam Donaldson chegando nesta cidadezinha. Todos juntos. As pessoas poderiam fazer perguntas. Quem são essas pessoas e por que estão aqui?
As câmeras estavam em malas. Claro que os cinegrafistas não iam sair do avião com as câmeras nos ombros. Quando nos registramos no hotel, eu disse à equipe para dizer a todos que éramos turistas e que eu havia ido até lá para pescar e que estava trazendo alguns amigos. Claro que não dizíamos, vamos para a cidade encontrar um monte de alemães aqui na Argentina e tomar uma cerveja com eles. Nós queríamos estar seguros, porque faríamos algo muito provocador. Mas também queríamos ter sucesso no que fazíamos, e então precisávamos falar com muito cuidado sobre qual seria a nossa programação. 5 de abril de 1994. Sabíamos que ele saía ao meio-dia de sua escola, e sabíamos que tínhamos algumas horas de vigilância na casa de Juan Mahler. Mesmo que não o tenhamos visto, achamos que seria melhor passar pelo menos 3 ou 4 horas com Sam, caso Juan chegasse. E na manhã seguinte, primeiro saímos para tentar encontrar Juan Mahler. Foi um tiro no escuro. Às 7 da manhã, estávamos na rua em frente à casa de Juan Mahler. Não podíamos colocar uma câmera diretamente em frente da casa sem dar na vista. Então, colocamos câmeras em vans. Eu estava com cara de sono, tinha dormido pouco e Dalila estava exausta. Sam Donaldson, por sorte, estava descansando e nossos cinegrafistas estavam ligados, prontos para qualquer coisa. Estava quase dizendo que talvez não íamos conseguir nada quando os portões abriram na frente da casa. E de lá saiu Juan Mahler. É a primeira vez que qualquer pessoa da equipe viu o ex-oficial da SS. E o encontramos onde achamos que o encontraríamos. Imediatamente eu soube que era ele, na primeira vez que o vi. Gritei para todo mundo: "Lá está ele, parado na rua." E de repente chegou um táxi. Ele entrou e o táxi saiu antes que pudéssemos fazer qualquer coisa. Então gritei pelo walkie-talkie: "Sam, ele está indo em sua direção." E fomos atrás do táxi dele. Eu estava com medo porque eu havia perdido de vista. Estávamos muito para trás. Estávamos em pânico. Felizmente, Sam estava bem atrás dele ao pararem em uma farmácia. Donaldson disse: "Quando eu disser pule, todos pulem para a rua." Sam e sua equipe saíram de um veículo e se aproximaram de Juan Mahler, que estava saindo da farmácia. Eu estava esperando na calçada. Senhor Mahler? Sou Sam Donaldson, da televisão americana, o ABC News. Eu me apresentei. Ele viu as câmeras, sabia que eu era da televisão americana e sabia que estava sendo gravado. Ele parecia um rato que havia sido pego com câmeras por todo lado. Sim, mas o que quer saber? O que deseja? Seu nome é Reinhard Kops? Desculpe, mas eu não tenho tempo para isso. Sam estava perguntando: "O senhor também é Reinhard Kops?" E Juan Mahler disse: "Não, não sou." Então Harry Philip pegou uma foto em que é possível ver Kops vestido como nazista. Esta não é uma foto de sua filiação ao partido nazista? Não, eu nunca fui membro de um partido. Continuei pressionando. Tinha a foto dele e tinha outras marcas identificadoras dele, como Reinhard Kops, que diziam ser a mesma pessoa. O senhor é Reinhard Kops? Não, não. Não? Eu fui em 52. A embaixada alemã daqui me deu o nome. O nome de? Mahler. Mahler. E qual era o seu nome antes de Mahler? Kops. Kops. Seu nome é Kops? Sim, não. Era. Conseguimos que ele admitisse que era Reinhard Kops. Em segundo lugar, Sam agora tinha que perguntar: "O senhor ajudou nazistas a saírem de Roma?" Queria saber o que ele tinha feito. Já ouviu falar do Caminho dos Ratos? Algo chamado Caminho dos Ratos? Não. E depois de algumas perguntas, ele também admitiu aquilo. Agora eu sei que era algo assim, mas naquela época eu não sabia.
Acho que ele deve ter pensado, preciso desviar esse interesse de mim. O que ele disse então em seguida foi um choque. Eu não estive na Iugoslávia na SS. Emboscado na rua pelo ABC News, o ex-oficial da SS, Reinhard Kops, está ficando desesperado. Há muita gente aqui que ainda é nazista. Muita mesmo. E quem são? Ele me tirou da rua como se fosse sussurrar, mas eu ainda estava com o microfone. Pensei, não sei o que ele vai dizer, mas será muito interessante. E ele sussurrou no ouvido de Sam. O nome dele é Priebig. Erich Priebig. Como ele estava nervoso, queria sair dali, queria desviar a atenção, então ele decidiu entregar Erich Priebig. Era inacreditável. Estávamos animados. Essa é a melhor palavra para descrever. Faltavam algumas horas antes de poderem confrontar Priebig na escola alemã. Será que isso ia se espalhar rápido? É preciso entender que a comunidade nazista da Argentina era cheia de rivalidades e ódio. Esse foi o caso de Adolf Eichmann, sequestrado em 1960. Havia também muitos boatos pela comunidade nazista da Argentina de que Eichmann também havia sido traído por alguns desses outros nazistas. É uma comunidade onde todos suspeitam dos outros e todos viviam com medo de serem presos ou sequestrados. Quem sabia se esses indivíduos eram vingativos, se só queriam nos impedir? Ou será que sentiam que arrumamos algo que podia colocar Reinhard Kops na cadeia, mas só tínhamos feito metade de nosso trabalho? E agora estávamos planejando o golpe máximo. Erich Priebig. Iríamos então atrás dele. O massacre das Fossas Ardeatinas é um evento muito importante no cenário histórico e cultural da Itália. Para esconder seus crimes, os nazistas usaram explosivos para selar as fossas e enterrar suas vítimas. Foi apenas após a liberação de Roma que o verdadeiro horror do massacre veio à luz. As fossas foram abertas naquele ano e houve uma série de fotografias explícitas e muitos testemunhos dos arqueólogos e cientistas que estavam lá para ajudar a desenterrar. É totalmente emblemática da brutalidade nazista. Em junho de 1944, os aliados entraram em Roma. Priebig voou para o norte, nos Alpes italianos. Um dia bateram a porta e eram os americanos que vieram prendê-lo. Priebig admitiu sua participação no massacre das Fossas Ardeatinas. Ele achou que era um ato de guerra legítimo. Disse que estava seguindo ordens, que era uma represália. Priebig passou então 20 meses em uma série de campos de prisioneiros de guerra. Após um período, ele decidiu fugir e, uma noite, ele decidiu de que jeito. Era pela parte mais fraca do acampamento, o arame. Ele conseguiu cortar e sair dali com 2 cúmplices. Priebig sabia que não podia continuar fugindo para sempre. E o melhor jeito, então, de garantir um futuro melhor para ele e sua família era emigrar. 5 de abril de 1994, 11h55 da manhã. Mas agora, o futuro de Priebig não está seguro. 4 horas depois de confrontar Reinhard Kops, a equipe do ABC News fica na saída da escola administrada pelo ex-capitão da Gestapo. Dalila fizeram um bom trabalho em nos contar sobre os movimentos diários dele. A rotina dele era tão metódica que se podia acertar seu relógio por ela. Sabíamos que ele estava na escola Primo Capraro. Ele deveria estar lá de manhã, ajudando as crianças, ajudando na classe. Dalila foi taxativa, disse que ele sairia daquele prédio exatamente ao 12:01. Ele vai ser pontual. Tínhamos uma van com uma câmera em cada esquina, tínhamos 4 walkie-talkies e estávamos todos em contato. Mas por alguma razão, o carro de Priebig estava estacionado na frente da escola. E então sabíamos que talvez ele entraria no carro e iria para algum lugar, ou seja, teríamos apenas uma pequena janela de oportunidade para pegá-lo. Não estávamos prontos para o fato do carro dele estar em frente à escola. A tensão havia aumentado. E aí, precisamente 1 minuto após o meio-dia, ele sai da escola. Vai, vai!
Todos nós corremos para ele com medo que ele entrasse no carro e fosse embora. Me aproximei dele e novamente me identifiquei. Televisão americana. Senhor Pripke, Sam Donaldson, da televisão americana. Então Sam correu pela rua gritando, Senhor Privek, Senhor Privek. E eu, quase infartando, pensei, não fale em espanhol, não dê abertura para ele falar em espanhol. Sam Donaldson disse, Erich Pribke? E ele virou e sorriu. Senhor Pripke, Sim? podemos conversar sobre o que fez durante a Segunda Guerra? Eu não fazia ideia do que ele diria. Finalmente, o âncora do ABC News, Sam Donaldson, está frente a frente com o criminoso de guerra fugitivo Erich Pribke. Entrevistei muita gente que cometeu crimes e geralmente eles fogem quando vem alguém como eu. Ele claramente não se intimidou com nossa presença. Não fazia sentido. Ali estava um homem que havia cometido crimes horríveis. Por que iria querer falar com um repórter? Esteve na Gestapo em 1944, não? Em Roma. Sim, em Roma, sim. Sim, sou Erich Pribke. Sim, estive em Roma. Você sabe disso, os comunistas explodiram um grupo de nossos soldados alemães. Sei. Para cada soldado alemão, 10 italianos tiveram que morrer. Ele admitiu praticamente tudo o que fez. Por que atirou neles? Eles não tinham feito nada. Eram as ordens. Donaldson não o deixa pensar um segundo sem fazer uma pergunta. Ele está sempre perguntando e perguntando. Mas ordens não são uma desculpa. Bem, naquela época uma ordem era uma ordem, entende? Ele ficou agitado. Disse, não queríamos fazer. Eu não queria fazer, mas tive que fazer. Só estava então seguindo ordens. Sim, claro, sim. Mas eu não atirei em ninguém. Ele negou ter atirado em alguém pessoalmente. Mas tínhamos documentos de um prisioneiro britânico de campo de guerra para quem ele admitiu ter atirado em 2 pessoas. Tínhamos sua confissão. O senhor estava lá quando os civis foram mortos? Ah, alguns sim, os primeiros sim, eu os vi sim. E o senhor continuou com aquilo? Precisei continuar, sim. E os civis morreram? Civis morreram, sim. Quando Sam levantou a ideia de que ele talvez fosse criminoso de guerra, ele ficou indignado. Você vive nesta época, mas nós vivemos em 1933 e desde então... Perguntei a ele se idosos deveriam pagar pelos crimes que cometeram quando eram jovens. Sabe, não foi um crime, aquilo foi um... Atirar em civis na guerra vai contra as convenções internacionais. Sim, hoje, mas na época não. Eu tinha certeza de que Dalila estava furiosa. Mas senti orgulho, pois pensei que havia pego um. Pelo menos um. Repórteres não devem adotar o lado emocional na matéria. Tentamos obter os fatos de tudo, mas dessa vez eu me emocionei. O que acha do fato de 6 milhões de judeus terem sido executados, mortos? Ah, eu sinto muito por isso, sinto muito mesmo. Mas o senhor ajudou. Muitos jovens fazem coisas e quando ficam velhos como eu agora se arrependem muito. Finalmente eu disse a ele, muita gente acha que o senhor deveria ser executado por seus crimes. E nesse momento dava para sentir que algo passou pela cabeça dele, sabe? Tipo, será que é uma boa ideia conversar com este idiota? O senhor veio para cima de mim, não foi gentil de sua parte. O senhor não é um cavalheiro. E então ele bateu a porta e foi embora. Essa foi uma coisa que só ocorre uma vez em sua carreira. Pegamos o telefone e a reação de Nova York foi, meu Deus, parece incrível. Então eu disse a Harry, acho que é melhor sairmos da cidade o mais rápido possível. Meu medo era que alguém percebesse que seria super interessante pegar aquela fita e não deixá-la sair de Bariloche. Esse era o meu medo. O ABC News havia filmado os criminosos de guerra nazistas Reinhard Kops e Erich Pribke. Era algo muito importante, e eles não podiam se arriscar a perder o material gravado. Sabíamos que precisávamos tirar Sam da cidade, e então 2 horas após o confronto com Pribke, nós chamamos os pilotos que estavam escondidos em Bariloche. Quando Sam chegou lá, eles estavam prontos para decolar, e ele foi embora muito depressa. Podemos dizer que 6 horas após aquele encontro, as fitas estavam voando para os Estados Unidos.
Foi melhor do que o melhor cenário que eu havia imaginado. Foi um daqueles momentos em que você diz que tudo deu incrivelmente certo. 5 de maio de 1994, um mês depois. Sabíamos que tínhamos uma ótima matéria. Boa noite. Hoje vamos contar a história de como milhares de suspeitos de crimes de guerra fugiram da justiça. E quando a matéria foi ao ar, o que aconteceria com Erich Priebke seria a próxima história. O programa foi exibido 6 semanas após o 50º aniversário do massacre das Fossas Ardeatinas. A reação na Argentina foi uma explosão de mídia. Na Itália, aconteceu o mesmo, pois os italianos acreditavam que todos os culpados daquele massacre em Roma em 1944 já estavam mortos ou haviam sido condenados. Dias após a exibição, Priebke foi preso. Copes foi tão perseguido a ponto de querer desaparecer e fugir do país. Parece que pretendia ir para o Chile, mas foi preso. A mídia então foi à loucura, com fotos e matérias e manchetes de página inteira. É a história da qual mais me orgulho do ponto de vista de fazer uma diferença que eu acho importante. A Itália exigiu que Priebke fosse enviado a Roma. Houve uma luta de 1 ano e meio nos tribunais argentinos, mas ele finalmente foi extraditado para ser julgado na Itália. Agosto de 1996. Giulia Spizzichino, que fez campanha por sua extradição, comparece ao tribunal. Ele nunca olhou para mim, nunca. Porque eu fui a primeira pessoa que falou sobre ele. Priebke foi levado a Roma, onde enfrentou um tribunal militar. O tribunal o declara culpado de fazer o que fez, mas precisaram deixá-lo livre. Houve muita indignação por ele ter saído livre. Houve quase um tumulto fora do tribunal e ele é imediatamente preso novamente. Ele recorreu ao veredito 2 vezes e foi finalmente condenado à prisão perpétua. Quando alguém está acima de uma certa idade na Itália, não pode ser mandado para a prisão. Ele está cumprindo sua pena, então, em um apartamento no centro de Roma. Fiquei muito feliz, e foi só isso. Sei que é difícil, mas para mim é impossível perdoar. Perdoar e esquecer. Foi uma validação muito importante. Basta pensar que os governos estavam decidindo processar aquele homem com base em nosso trabalho. A natureza humana ainda não chegou ao ponto, me parece, em que poderemos dizer: esqueça, esses tipos de atrocidades não voltarão a ocorrer. Mas uma forma de tentar evitá-las é contar a história de como as pessoas que podem ter começado como seres humanos normais se tornaram assassinos. Versão Marshmallow São Paulo.